meu desafio agora, né, é apresentar para o nosso público um pouco mais sobre a nossa abordagem de malha de dados, né? O desafio está em aumentar a capacidade digital das companhias, né, para tomada de decisão. E a gente endereça isso através da malha de dados, que permite que o negócio acesse de forma ágil, holística e em qualquer ambiente os dados da sua companhia, seja eles on-premise, seja eles em cloud. Então, aqui para a gente contextualizar um pouco, né, nenhuma companhia tem os dados de forma uniforme dentro apenas de um banco de dados, né? É inegável que toda companhia, por menor que ela seja, ela tem ali a sua aplicação com o seu banco de dados, mas ela também tem a sua planilha do Excel, ela tem ali a sua anotação no Word, ela tem ali a sua anotação em uma outra, em diferentes planilhas, porque cada área da companhia acaba fazendo um estudo, extração, né? E isso gera diferentes fontes de dados dentro da organização, sem contar as organizações que têm diferentes negócios, diferentes formas de atuação, mas que são muito complexas, e aí acaba cada departamento, cada área, cada divisão, às vezes até unidade de negócio tendo a sua fonte de dados, né? E aí, como que a organização toma decisão sobre isso? Quanto custa gerenciar toda essa informação de forma distribuída, né? É um pouco pensando nisso, é um pouco de como entregar os dados e como governar os dados dentro da sua organização e para os recursos da sua organização, que essa abordagem de malha de dados está sendo proposta, né? Então, a ideia aqui é um pouco da gente estabelecer uma abordagem onde se implementa uma camada de gestão, governança dos dados, que vai ali desde o processo de organização, coleta, infuse e, de fato, uso dos dados, geração de insight dos dados, só que sem precisar usar técnicas como Data Lake ou usar técnicas como Big Data, onde você tem que ficar replicando dado em diferentes fontes, ou através tirando esse dado de uma fonte, colocando isso num repositório central, trabalhando esse dado lá, e quando você perceber, esse dado trabalhado já não está mais igual ao dado da sua fonte, da sua origem, né? Então, a malha de dados vem com uma abordagem onde você mantém o dado onde ele está, estabelece conexões com esses dados, põe um trabalho de governança, uma camada de governança desses dados sobre uma ferramenta de gestão principal, apresenta esses dados para o seu cientista de dados, para o seu engenheiro de dados, para suas áreas de negócio. Além disso, você consegue aplicar todo um trabalho de governança, anonimização dos dados, de proteção desses dados segundo normas de LGPD, aplica perfis de uso desses dados para as áreas de negócio, né, para que eles sejam consumidos no menor tempo, cria um catálogo desses dados para os seus usuários, né, sem contar que você gera uma agilidade corporativa para a entrega desses dados de forma segura sobre um sistema de gestão único, né? Aí um pouquinho de qual é a estratégia, né, por trás de uma abordagem de malha de dados. Os principais tópicos que a gente discute numa abordagem de malha de dados, numa estratégia de malha de dados, o objetivo o benefício é deixar os dados onde eles estão. Você não precisa ficar trabalhando diferentes cópias desses dados em diferentes silos de dados dentro da organização, né? A ideia é virtualizar em escala esses dados e essas informações, modelar em tempo real, né? E cuidar do dado, né? No momento que ele tem relevância para a companhia, e não você buscar o dado, trabalhar o dado numa nova fonte, e quando você olhar isso para a fonte real, ele perdeu valor, né? Universalizar o acesso, mas de forma segura, né? E automatizar o ciclo de vida dos dados através de um processo de governança de dados, tá? E aí, o que se espera com isso, né? O que a gente pretende entregar de valor para o nosso cliente final quando a gente está tendo uma abordagem de gestão de dados e governança de dados? 85% do processo é menos manual, né? Melhora o time to value do dado, né? 50% mais rápido as entregas desses dados, uma vez que você não precisa ficar transitando dado e copiando dado entre diferentes fontes, diferentes departamentos, né? Reduzir o custo e o risco
e uma melhoria de 65%. Especificamente, quando você fala de reduzir custo, imagine que você tem diferentes fontes de dados distribuídas dentro da sua companhia, e quando você tem que concentrar esse dado, essa massa de dados num repositório central, no mínimo você vai ter que gerenciar e licenciar de forma muito robusta um sistema de gerenciador de banco de dados, que a gente sabe que também tem um custo muito alto para as companhias, desde a aquisição até a manutenção. Essa proposição também evita essa duplicidade de ambientes de gestão de malha de dados dentro da companhia. E aí, qual é a nossa abordagem aqui da DigiSystem quando a gente introduz o tema de malha de dados dentro das companhias, né? Então, a ideia é realmente respeitar governança de dados e privacidade de dados, permitir que o cliente integre os dados dentro da companhia e não copie os dados. Então, a integração pode ser utilizada tanto para você integrar os dados entre diferentes sistemas, integrar os dados entre diferentes redes e integrar os dados entre diferentes unidades de negócio da mesma companhia de forma segura, né? Tem uma visão 360 do seu... Imagine que você quer aplicar essa gestão e essa governança de dados para o seu cliente, você vai ter uma visão 360, porque você vai ter uma visão de diferentes perspectivas, desde a financeira até a de relação com o cliente, né? E aplicar, ao final, governança de machine learning e, de fato, AI sobre esses dados, né? Você inferir, começar a aplicar algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, para extrair informações desses dados.